Olá galera, bem-vindo à minha aula, bem-vindos. Eu sou o Murilo Pasta e eu venho aqui falar sobre cinemas possíveis de se realizar, cinemas que façam pensar, que falem do nosso tempo. Quanto mais fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila, né? Bom, todo cinema deveria fazer pensar e falar do nosso tempo. E todo cinema, nesse momento que a gente está vivendo, deveria ser possível de realizar. Por quê? Qual a diferença entre o cinema que se faz hoje e o cinema que se fazia nos anos 70? A diferença é a tecnologia. Nos anos 70, 80, 90 até, você tinha que confiar num equipamento pesado e era o que você tinha disponível. Você filmava em película e você editava em película. Eu fiz cinema em São Paulo numa época que não existia nem as câmeras de vídeo ainda não tinham tecnologia boas o suficiente para a gente utilizar na faculdade, então a gente filmava com película. O que isso acarretou? Acarretou que a gente teve que aprender a dar valor a aqueles preciosos. No meu caso, na faculdade, eu tive 12 minutos de negativo para contar uma história. Depois de 2 anos e meio na faculdade, eu ganhei, entre aspas, 12 minutos de negativo para contar uma história, para fazer um filme. Então aquilo era, cada segundo, cada quadro era precioso. Hoje em dia, como eu estou fazendo agora, você pega um celular e filma a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então temos acesso à tecnologia. Nunca foi tão fácil fazer cinema. Eu tenho profunda admiração por pessoas que simplesmente pegam e fazem, desenvolvem um conteúdo e colocam, veiculam filmes ou vídeos. Alguns até chegam a fazer longas metragens. Tem 2 pessoas que, particularmente, eu recomendo. No momento tem um filme chamado High Flying Bird na Netflix, qualquer um pode assistir, do Steven Soderbergh. Steven Soderbergh é um cineasta que sempre esteve na vanguarda desde muito cedo, e ele filmou esse filme. Ele filmou com um iPhone, com um iPhone 11. E você olha, você fala, uau, não dá para dizer a diferença se fosse um equipamento extremamente sofisticado. Bom, o iPhone é sofisticado, o iPhone 11. Tem um outro filme de um diretor que se chama Sean Baker. O filme se chama Tangerine e ele, igualmente, ele foi feito com 3 iPhone 5, uma tecnologia quase obsoleta hoje em dia. E ele construiu uma carreira em cima disso. São os dois filmes, tanto Tangerine como High Flying Bird, são exemplos de que você pode chegar até a fazer um longa-metragem, se você quiser, com a tecnologia que existe disponível hoje em dia. Bom, eu deveria aqui estar falando sobre cinema brasileiro e estou usando o exemplo de dois cineastas americanos. Na verdade, o que eu queria salientar, e por isso que eu mencionei esses 2 cineastas, o seu desafio como cineasta possível é lidar com, basicamente, forma e conteúdo. Você tem que pensar em forma e conteúdo. Então, o que eu quero dizer com isso?
a gente está numa época, também graças à tecnologia, que se você não pegar o espectador pelo colarinho nos primeiros 30 segundos, na verdade eu escuto isso 30 segundos, eu acho que se você não pegar o espectador pelo colarinho nos primeiros 10 segundos, a pessoa muda, vai ver outra coisa. Isso vale para... bom, temos TikTok, temos Instagram, temos YouTube. Então, você como criador possível de cinema, você se depara o tempo inteiro com a questão: o que filmar e como filmar, certo? Isso que eu mencionei, que o criador de conteúdo, ele tem que pegar a audiência pelo colarinho instantaneamente. Isso quer dizer o quê? Em outras palavras, isso se chama entreter. Entreter, no Brasil, tradicionalmente, minha gente, é quase uma palavra chula. É uma coisa impressionante. Até hoje se faz cinema de autor no Brasil, né? Então, é como se o Brasil estamos empacados nos anos 60. Eu vivo no exterior, eu vivo e trabalho entre o Reino Unido e os Estados Unidos. Uma constatação muito triste hoje em dia, e eu falo isso para quem quiser ouvir, o cinema brasileiro no exterior se tornou completamente irrelevante. Ninguém fala a respeito de filmes brasileiros fora do Brasil. Os filmes brasileiros não são vendidos, não são distribuídos. Existe uma pequena camada de filmes brasileiros que fazem um relativo sucesso em festivais. Só que festival, minha gente, festival é festival. Festival é um âmbito que não é para o grande público. E eu acho que se estamos falando de cinema possível, estamos falando de grande público, de você entreter, ou de, no mínimo, você atingir o maior número possível de pessoas que vão ver o seu filme, certo? Seja ele um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, ou um filme de 90 a 100 minutos, uma longa-metragem. Então, entreter é forma também, não é só conteúdo. E isso é uma coisa que eu diria que tem passado quase despercebida. Eu vejo as pessoas produzindo conteúdo e a preocupação em entreter. Entreter, a gente tem que entender, não é só você filmar uma coisa engraçada que vai bombar no TikTok e as pessoas vão, uau, que engraçado, e passou, depois de 24 horas ninguém... Não, eu quero dizer, entreter a ponto de você passar algo relevante, você deixar algo relevante, a pessoa que vê o teu filme se sentir recompensada pela experiência de ter visto o teu filme. Então, são essas duas coisas que eu diria, como criador de conteúdo, que você tem duas responsabilidades fundamentais: entreter e dizer algo relevante, tá? Em relação a entretenimento, no sentido de você capturar a atenção da audiência, existe, eu não diria um truque, mas existe uma coisa que se chama linguagem cinematográfica, gramática do cinema, tá? Então, o que eu vejo hoje em dia, e isso é parte culpa da tecnologia, porque é tão fácil filmar, cá estou eu dando uma aula de 20 minutos no meu celular, é tão fácil filmar que as pessoas simplesmente pegam e filmam, mas elas não estão se informando. Eu vejo... Eu tentei ver uma série brasileira recentemente que todo mundo comentou a respeito durante 2 ou 3 dias. Depois, ninguém mais falou a respeito. Instantaneamente esquecida, tá? 2 ou 3 dias, essa série é incrível, não sei o quê, vai lá ver, Fui ver, a série foi esquecida, ninguém mais fala nela, 1 mês depois. Por que isso?
Por dois motivos, gente. O primeiro, roteiro fraquíssimo, tá? Diálogos péssimos, diálogo de novela. Novela não é cinema, graças a Deus. No Brasil, nós não sabemos escrever diálogo de cinema, tá? Isso é uma coisa... Eu falo as coisas, eu sou contundente, eu não tenho papas na língua, porque, de fato, gente, eu quero que o cinema brasileiro volte a ser relevante no âmbito internacional. Tá? Eu moro entre Los Angeles e Londres. As pessoas falam, cinema brasileiro, cidade de Deus. Gente, 20 anos faz. O próprio Tropa de Elite, que faz 15 anos, não viajou o mundo, não foi distribuído internacionalmente em grande escala. Não temos cinema relevante mundialmente, gente. E eu quero ter. Eu como diretor, roteirista e agora showrunner, eu quero que o cinema brasileiro seja relevante. Todo mundo sabe, roteiro é um problema terrível. Como que a gente vai aprender a escrever roteiro? A gente tem que aprender a escrever diálogo de cinema, diálogos de séries de TV tão bons como outras séries americanas. Segundo motivo, a não ser... Tem o roteiro. A outra questão que eu vejo nas séries e filmes brasileiros que não viajam no sentido, eu digo, não saem do Brasil, não são vendidas para o exterior. Estou falando de cinema, gente, de séries de TV, não estou falando de novelas. As pessoas chegam para mim e falam, mas as novelas da Globo vendem. Não interessa, não é de novela que a gente está falando, tá? E o segundo motivo que eu vejo por que as séries e filmes brasileiros são tão fracas, vamos falar claramente, o diretor não domina a gramática cinematográfica. Você olha, ele não sabe onde colocar a câmera. Ele não sabe onde colocar a câmera ou o que fazer com a câmera. Se é câmera estática, se é câmera na mão, se ele usa dolly, né? Dolly o trilho, se ele faz uma Steadicam. Ele não sabe usar lente. Você vê que a lente é errada. Cada lente causa um impacto emocional diferente na percepção humana. Então você tem que saber que tem uma lente específica que é melhor que outra para filmar o que você vai filmar. Então, né, por que você usaria uma 50mm e não uma grande angular ou uma tele? É fundamental você saber isso. Você como criador de conteúdo, você como criador de cinema possível. Então, como fazer isso? Pesquisar, estudar, saber a sua fonte. Não adianta... Eu vejo também as pessoas usando fontes completamente precárias. Eu entro na internet que eu vejo de curso, gente, curso de cinema e roteiro, aí eu começo a checar e são precários, né? Você tem que saber o que você está buscando. Bom, eu acho que, no geral, o ponto que eu estou querendo chegar nesses 20 minutos, que são pouquíssimos, começando a raspar a superfície aqui, o criador de conteúdo, diretor, roteirista, ele tem uma responsabilidade, tá? Então, eu acho que a gente vive no país do mundo onde se toma menos responsabilidade pelas coisas que são feitas, ditas. E aqui não tem critério, não tem padrão, não tem parâmetros para as coisas. Então, as pessoas fazem um monte de besteira. As pessoas não cumprem com civilidade, com ética, com moral, a começar pelos governantes, mas não vamos nem entrar nesse departamento. Alguém tem que assumir responsabilidade. Alguém tem que assumir responsabilidade. E por que não, então, começar com você, meu caro, cineasta, de criador de um cinema possível para o Brasil? Responsabilidade. A gente precisa se educar como povo. Se educar uns aos outros. Eu vivi 20 anos da minha vida profissional fora do Brasil. Como diretor, roteirista, agora showrunner nos Estados Unidos. 19 desses 20 anos eu vivi entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Eu sou o primeiro diretor na história, primeiro diretor estrangeiro a dirigir séries da BBC. Isso caiu do céu no meu colo de forma alguma. Eu vou falar mais sobre isso no meu webinar, tá? Mas para eu sobreviver no mercado anglo-saxão, porque eu chamo o mercado
não só o inglês, o mercado americano e inglês, eles têm muitas similaridades, eu chamo de mercado anglo-saxão, eles são parecidos em vários aspectos. Para sobreviver no mercado de lá, e para ser o primeiro diretor estrangeiro a dirigir séries da BBC, eu tive que me adaptar, tá? Eu tive que aprender a me comportar como eles, como os anglo-saxões. Melhor até, porque eu sou um mero estrangeiro, gente. E estrangeiro, brasileiro, é brasileiro para o resto da vida. Então você vai estar lá, ou na Inglaterra, nos Estados Unidos, você está dirigindo, puxa, que bacana. Você continua sendo um estrangeiro. Você tem que ser melhor que eles. Não só naquilo que você faz, na sua arte, mas também no seu comportamento, tá? O seu comportamento. O cinema e a TV de lá funcionam na base de resultado, tá? O investimento é privado. Alguém está pagando para realizar aquela série de TV ou aquele filme, para fazer o programa X ou o filme Y. Eu, como cineasta, eu tenho uma responsabilidade sobre a oportunidade que está me sendo dada. Obviamente, o cara está me botando um pequeno caminhão de dinheiro na mão. Então, o que acontece? Minha primeira responsabilidade é entreter o público. Se eu não entreter o público, eu não sirvo para nada como cineasta, tá? Então, eu acho que as duas coisas têm que mudar na cabeça do criador de conteúdo, de cinema possível, de cinema e vídeo possível no Brasil, tá? Responsabilidade sobre o material que você está criando. E você tem que dizer algo que seja relevante a respeito da experiência humana, tá? Então, você tem que, no mínimo, provocar uma reflexão na audiência, no mínimo, e provocar sensações. Elas têm que sentir coisas quando elas veem o seu material. Então, resumo da ópera, minha gente. Temos que saber o que estamos fazendo. O que estamos fazendo? Não adianta você simplesmente pegar uma câmera, um celular e filmar o que te der na bola. Pare, reflita, sente-se, escreva um roteiro básico. Eu não sei escrever diálogo. Aprenda. Existem materiais, os livros de roteiro não são espetaculares, poucos são bons de fato. Mas talvez mais importante ainda do que isso, de como você vai dominar as técnicas básicas, como você vai dominar a gramática do cinema, tá? Para fazer ela funcionar a seu favor. Porque você quer que a mensagem é uma palavra, né, meio ruim, tem um preconceito, mas você quer que a mensagem que você quer passar à frente seja entendida da maneira mais clara possível, certo? E que entretenha. Você tem que entreter, minha gente. Isso eu acho que é a mudança mais fundamental no cinema brasileiro, para tornar ele possível. Nós temos que aprender a entreter, tá? E nós temos que entender que temos uma responsabilidade e temos que entender que aquilo que a gente está falando num vídeo curto, num filme, uma série de TV, tem que ser relevante, Não adianta você fazer como eu disse, essa série de TV que eu tentei assistir, que as pessoas ficaram durante 2 ou 3 dias falando que era uma coisa de loucos, e depois ninguém mais falou nada. Porque na verdade é uma porcaria, tá? Por que é uma porcaria? Porque não diz nada relevante a respeito da experiência humana. E especialmente neste momento que estamos vivendo, não é preciso estressar. Ou seja, tenho 1 minuto para encerrar. Temos uma responsabilidade, temos que nos educar uns aos outros. E isso não quer dizer fazer filmes chatos ou didáticos. Ao contrário, temos que encontrar maneiras de falar coisas relevantes e fundamentais de maneira clara, direta, concisa, que não deixe a audiência, o público, enfadado
Ao contrário, que excite a audiência, que deixa a audiência com vontade de querer ver outras coisas suas. E isso cria uma bola de neve. Quanto melhor o conteúdo, em geral, melhor vai ser o seu trabalho. Você vai estar contribuindo para o todo e o todo vai estar contribuindo para o seu próprio trabalho individual. Bom, isso é apenas o começo. Mais a respeito de tudo que eu estou falando aqui no meu webinar. Ok. Obrigado pela atenção. Abraços, beijos, afagos. Cuidem-se.